Será mesmo que o protestantismo fundou 33 mil denominações diferentes? Fala, meus amigos, eu sou o Bruno, esse aqui é o meu canal, um lugar onde eu falo sobre vida cristã, indico livros, falo sobre teologia e coisas do tipo. Se você gosta desse tipo de assunto, já se inscreve no canal para não perder os próximos vídeos. Pois é, tem gente que diz que este cara aqui, Martinho Lutero, fundou mais de 30 mil igrejas diferentes. Será que isso procede? Vamos falar sobre isso hoje, quero contar a verdade para você. Não é difícil a gente encontrar, principalmente católicos, que quando vão atacar, o protestantismo, dizem: nossa, mas Martinho Lutero fundou 33 mil denominações diferentes e isso mostra como vocês são divididos entre si e errados. Mas tem um problema nisso, porque esses números eles não procedem, eles são números falsos, e eu vou te contar hoje de onde que vem esses números e por que as pessoas acham que isso é verdade. A fonte desses números é um relatório chamado World Christian Encyclopedia. Ele foi escrito originalmente na década de 80, mas foi revisto e complementado em 2001. O objetivo desse relatório era mapear a diversidade religiosa no mundo. Então eles começaram a catalogar as denominações cristãs ao redor do mundo. E o problema começa com a metodologia que foi feita para se conseguir chegar nesses números. Foi uma metodologia muito ampla, muito pouco específica, com um guarda-chuva muito grande, que incluía até gente que não é considerada cristão, até grupos que não são considerados cristãos, como por exemplo os grupos da cientologia, o pessoal do unicismo, organizações independentes, ONGs, até programas de rádio que se diziam de viés cristão foram incluídos como denominações independentes, como se fossem denominações que tivessem derivado da reforma protestante, como se fossem presbiterianos, batistas, coisas do tipo, sendo que esses próprios grupos não são reconhecidos como cristãos porque negam muitas das doutrinas essenciais do cristianismo. Então eles definiram como denominação todo grupo religioso que tinha uma organização e tivesse sede em algum país, tivesse presença em algum país. E isso causou alguns problemas. Essa metodologia acabou inflando o número de denominações. Para você ter uma ideia, só dentro do catolicismo foram catalogadas mais de 200 denominações diferentes. Isso porque eles não se preocuparam em olhar para o catolicismo como sendo uma coisa só, entendeu? Mas eles olharam para todos os ritos, então eles olharam para o rito latino e definiram a tradição do rito latino como sendo uma denominação independente, para o rito bizantino, e fizeram a mesma coisa. Então só dentro do catolicismo já foram mais de 200 denominações diferentes. Então a gente já começa a ver que a metodologia não estava correta e isso inflou os números. Além disso, como já falei, foram inclusos ali grupos que não são considerados cristãos, inclusive Testemunho de Jeová, Mormons e outros. Para eles, se uma denominação batista tem igrejas independentes em 100 países diferentes, eles contam como sendo 100 denominações diferentes e não como sendo uma única denominação que tem polos, digamos assim, em lugares diferentes. Tá, mas então por que as pessoas atribuem esses 33 mil, nessas 33 mil denominações como sendo o resultado da reforma protestante? Isso acontece simplesmente por mau uso dessas informações por parte de apologetas católicos. Isso foi má fé mesmo, foi atribuído ao protestantismo sabendo-se que não era exclusivamente números de denominações que derivavam do protestantismo somente. E é por isso que a gente vê muitos católicos dizendo que o protestantismo gerou aí 33 mil denominações diferentes. Esses números vêm desse relatório, que é um número inflado, que é um número que não comporta somente as denominações cristãs que derivaram da reforma, mas tem também, inclusive, denominações católicas nesse número também, de várias tradições diferentes católicas, de vários ritos diferentes, grupos que não são considerados cristãos para a tradição cristã, e os grupos religiosos já existentes são fracionados em várias partes, dependendo do número de denominações que tem ao redor do mundo. Então a gente percebe que esse número é muito inflado. Então existe sim uma diversidade que deriva do protestantismo. A gente sabe que antes da reforma protestante a Igreja Católica dominava principalmente a Bíblia, o ensino, eram os clérigos da Igreja Católica que dominavam, e com a reforma protestante, depois de Martinho Lutero ali, com a prensa de Gutenberg, a Bíblia começou a ser traduzida e as pessoas começaram a ter uma independência no texto bíblico, no trato com o texto bíblico, e isso deu autonomia e gerou sim diversas denominações diferentes, com tradições diferentes. Mas se a gente for honesto, a gente vai chegar ao ponto comum de saber que dentro do cristianismo existem linhas que são centrais, doutrinas que são centrais. Por exemplo, os unicistas, eles não creem na doutrina da Trindade, logo eles não são considerados cristãos
para o grupo cristão que derivou da reforma, né? Você pega wesleyanos, luteranos, presbiterianos, os próprios pentecostais, batistas, anglicanos. Todos esses creem na Trindade. Todos esses grupos creem que Deus é trino. Então, esse grupo que nega a doutrina da Trindade, logo não é considerado um grupo cristão. Não é considerado alguém que tem uma fé verdadeira, que nasce da fé cristã. Então, se a gente for olhar para essas doutrinas centrais que unem os cristãos, esse número de 33 mil ele vai diminuir drasticamente. Sem contar as denominações únicas que são fracionadas em várias partes, em vários números, para inflar esse número. Então a metodologia dessa pesquisa foi feita de uma forma muito errada, muito ampla. Os requisitos não foram tidos com cuidado para se conseguir distinguir. Foi-se feito apenas um levantamento amplo demais que não colaborou para uma pesquisa mais sólida, para números mais reais e verdadeiros. Então, não. O protestantismo não fundou 33 mil denominações diferentes. Isso é um mito, isso é mentira e também é corroborado, né, e inflamado por pessoas que manipularam e atribuíram esse número falsamente aos protestantes. Se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir ele e de compartilhar com um amigo que precisa saber dessas informações também. Não esquece de se inscrever no canal, que eu estou sempre falando aqui sobre conteúdos bíblicos, trazendo resenhas de livros e coisas do tipo. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.